Saudações, Dux e Duques tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do que tricolor. Fábio, você sabe, né? Toda vez que a gente analisa um tema muito específico, eu gosto de deixar esse tema em único. Então vai ser vídeo único nesse canal. Não vai ser tão grande assim como os outros, então fique tranquilo. Mas vamos falar sobre o Fábio, nosso grande goleiro. Você sabe, né, que eu, propriamente dito, eu tenho uma dificuldade de dar um MVP, um Most Valuable Player, né, o jogador de destaque para o jogador da defesa, porque esse daí seria uma espécie de clubismo, né? Uma espécie de também de querer falar que os jogadores de defesa são mais importantes do que o ataque, né? Que é o que eu acredito hoje em dia. Diversas vezes eu falo, né, que, por exemplo, por que uma dessas vitórias aí do Messi, do Cristiano Ronaldo, não foi, sei lá, um zagueiro? Não foi um Sérgio Ramos, não foi um Piquet? É por isso que eu falo que, sinceramente mesmo, eles não sabem para quem dá o melhor jogador do mundo. Eu tenho certeza sobre isso. Então é por isso que é difícil justamente falar sobre isso. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live vai voltar um dia, relaxa. E aqui embaixo na descrição tem 12 abastinados e um projeto que eu curti bastante. Vamos lá. Bom, aconteceu uma história linda no Fluminense. No mesmo momento em que a gente tinha Agenor e Marcos Felipe como goleiros, o Agenor, que era titular, jogou 3 jogos e depois virou reserva, pro Marcos Felipe, que virou titular e que diversas vezes falhava em gols, em chutes fáceis, né? E a gente viu, por exemplo, isso daí acontecer de novo no Bahia. O nosso time ficou preocupado de não ter um goleiro que seja bem sustentado justamente e que seja um goleiraço, tá? O time, na verdade, história, isso que é importante falar. Eu gosto muito do pessoal que fala a seguinte situação: o time não começa pelo ataque. O time não começa com ataque. Aliás, é importante observar que muitos dos times hoje estão jogando muito mais reativos do que propositivos. E estão ganhando seus títulos. Um exemplo disso foi o Chelsea ganhando. O próprio Inter de Milão, que quase ganhou a UEFA Champions League, jogava também com esse estilo reativo. Então, nota que hoje o futebol brasileiro, o futebol mundial, ele está muito vinculado ao futebol reativo. O futebol de que você prevalece a defesa mediante o ataque frágil e fraco. É claro que hoje, com o Renato Gaúcho, parece que a gente não tem a gente não tem um forte ataque e a gente tem uma defesa muito fragilizada. Mas a gente não tem muito mais fragilizada porque a gente tem o Fábio. Nós temos o Fábio. Fábio, pra mim, um dos maiores ídolos que eu tenho também ali. Eu falo diversas vezes, né? O maior ídolo é algum. Zagueiro. Então eu gosto muito de setor defensivo. Eu não gosto de setor. Eu nunca achei incrível assim. Nossa senhora, o Fred, maravilhoso. Meus maiores ídolos, pra mim, se eu fosse falar de top 5, só tem zagueiro. Só tem zagueiro ou goleiro. Tem o Pinheiro, que construiu o Xerém. Tem o Carlos Alberto, que é lateral, mas jogava também de zagueiro em alguns momentos. Tem o Gum,
tem o Castilho e tem o Fábio. 5 jogadores que jogam ali entre o primeiro, entre a linha de 3 jogadores ali no meio, na defesa. É impressionante a gente falar sobre isso. E antes de a gente falar mais sobre esse tema, para falar sobre o nome, para falar sobre tudo isso que ele vai entrar, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comande e compartilhe. Redes sociais aqui na descrição de vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos lá. Vamos comentar aqui sobre a saída do Fábio. O nome do Fábio, para quem não sabe, o Fábio é Fábio Davidson Lopes Maciel. Ele é originário ele tem 44 anos e ele é originário de Nobres, do Mato Grosso. Diversas vezes as pessoas acreditam que ele é ou carioca, por ter jogado muito no Vasco, ou mineiro, por ter jogado muito no Cruzeiro. Mas não. Ele é de Nobres, de Mato Grosso. Iniciou a carreira em 97, 3 anos antes eu nasci. Ele está desde 2003 com a mulher dele, a Sandra Maciel, e tem seus filhos, a Iana Maciel e Pablo Maciel, com os pais Antônio Maciel e Fátima Lopes Maciel. Tá? É justamente isso. Uma curiosidade dele é que ele só dorme 3 horas por noite. Né? Ele fala sobre isso, né? Fábio e o sono. Que aqui tem a matéria, né? Fábio do Fluminense diz que dorme 3 horas e não faz musculação. Os caras ficam abismados, né? Deixa eu ver aqui o que ele fala. Hoje eu fui dormir, eram 4 horas da manhã, acordei às 7, levei minha filha na escola, levei meu filho para fazer autoescola e estou aqui no CT Carlos Castilho direto. Não faço musculação, os caras ficam abismados. Não faço massagem, dá para contar nos dedos as vezes que fiz. E na minha carreira, nem no Fluminense. No Fluminense nunca fiz. Meus amigos sempre falavam, isso faz mal para a saúde. E aí você vai ficar... Será... e aí você fica, será que faz mesmo? Estou me sentindo bem. Houve uma época em que a gente fez lá no Cruzeiro um teste de sono. O meu foi maravilhoso, meu sono é muito profundo. O pouco tempo que eu durmo é suficiente para minha recuperação. Meu biotipo favorece em termos de recuperação. Sempre me recuperei muito rápido, sempre terei muito. Então a recuperação é fundamental para que você não tenha lesão muscular. Às vezes durmo 3 horas, às vezes vou direto. Não tenho nenhuma preparação especial, é fé em Deus sempre. A síndrome do sono dormidor, a Ana Andréa Bacelar, que faz parte justamente dessa situação do médico do sono, fala que a síndrome do sono dormidor curto é muito rara. A gente está falando de menos de 5% da população do mundo. Existe uma mudança de cadeia desses genes e esse indivíduo nasce precisando de menos sono. Durante o dia, o despertar é espontâneo e você está bem, está físico e mental para viver aquele dia. É muito diferente da privação voluntária de sono, que hoje é uma epidemia. Essas pessoas, diferente do Fábio, têm cansaço, sonolência e acordam mal. Entendeu? Então só pra gente falar sobre a situação do Fábio, como que ela é. E aí só pra falar aqui sobre a situação da saída do Fábio do Cruzeiro, em que ele fala, né? A saída do Fábio do Cruzeiro ocorreu no início de 2022, após o clube ser adquirido pela SAF de Ronaldo Fenômeno. O goleiro, que era ídolo e capitão da equipe, não teve seu contrato renovado pela nova gestão, apesar de negociações anteriores com a antiga administração. A situação gerou polêmicas com o tratamento entre a torcida e o jogador, que expressou sua insatisfação com a forma que foi conduzida a sua saída. E aí detalhe da sua saída, né? A antiga gestão, Fábio tinha acordo verbal para renovar seu contrato com a antiga gestão do Cruzeiro. A nova gestão, com a chegada da SAF, o contrato foi renegociado e a proposta inicial foi reduzida com um vínculo por apenas 3 meses. Descontentamento, Fábio afirmou que a nova gestão não demonstrou interesse no futebol e não aceitou a reeducação salarial proposta, que era um valor bem abaixo do que o normal, tá? Só para dizer. Versões conflitantes. O Cruzeiro alegou
que a proposta feita a Fábio extrapolava o razoável para o clube deficitário que o jogador não aceitou os termos. Ele aceitou. O Ronaldo Fenômeno foi mentiroso nessa situação. A repercussão. A saída de Fábio gerou comoção entre a torcida cruzeirense e foi considerado um erro por muitos. E o novo clube, o Fábio foi contratado pelo Fluminense, onde se destacou e conquistou a Libertadores de 2023. Em resumo, a saída do Fábio do Cruzeiro foi um episódio conturbado, marcado por divergência entre o jogador e a nova gestão, e evidenciou a dificuldade de conciliar a gestão profissional de um clube com a valorização de ídolos históricos. Aqui tem o transfermarkt dele, né? Com os títulos que ele teve, né? Ele já ganhou Copa do Mundo de Sub-17, ele já ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, 2 Copa do Brasil, uma Libertadores, uma UEFA Copa Summer. E por aí vai. E, para vocês terem noção, nesse Campeonato Brasileiro, ele tem 18 jogos, com 24 gols sofridos, 4 sem sofrer gols, com um cartão amarelo apenas na Série A. Na Copa Sul-Americana, 5 jogos, 1 gol sofrido, 4 gols sem sofrer e 0 amarelos ou vermelhos. Na Copa do Brasil, 6 jogos, 4 gols sofridos, 2 sem sofrer gol, com nenhum cartão amarelo ou vermelho. No Mundial de Clubes, 6 jogos, 5 gols sofridos, 3 sem sofrer gols. A gente jogou 7 vezes. 3, aí foi para oitavas, 4, semis, quartas e semis. Então a gente jogou 6 jogos, 3 jogos a gente não sofreu gol. No Mundial de Clubes. E no Campeonato Carioca, aí jogou 12 jogos, 9 gols sofridos, 6 gols sem sofrer e nenhum cartão amarelo ou vermelho. O Fábio Lopes Maciel, né? Só para falar, tem altura de 1,88 m. Ele tem dupla nacionalidade brasileira e italiana. Ele está no time desde 2022, tem contrato até 2026 e a última renovação foi em 2025. Ele já jogou por Bandeirante, depois foi para o Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense voltou para o Bandeirante, que foi depois contratado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro devolveu para o Bandeirante, o Bandeirante vendeu para o Vasco da Gama, o Vasco da Gama vendeu para o Cruzeiro e o Cruzeiro largou ele para jogar no Fluminense. Aliás, só para a gente falar, no momento que foi anunciada a possível saída do Fábio, o Mário Bittencourt ligou para ele e falou assim: queremos você aqui. Ele tinha proposta melhor para outro time. Isso é importante falar. Ele tinha proposta melhor e ele não escolheu ter isso. E é só para falar aqui, porque ele é histórico, por conta disso aqui, ó. O jogador com mais jogos na história do futebol é o goleiro Fábio, do Fluminense, que atingiu a marca de 1.390 partidas, igualando o recorde do inglês Peter Shilton, de acordo com a CNN Brasil. Fábio alcançou esse feito em um jogo contra o Fortaleza no sábado. Anteriormente, ele já havia superado outros nomes como Rogério Ceni e Cristiano Ronaldo. Só para pegar aqui, os 4 primeiros são Fábio com 1.390, Peter Shilton com 1.390, Cristiano Ronaldo com 1.283 e Rogério Ceni com 1.265. A pergunta que eu faço é: o Fábio é histórico? Eu digo, é sim. E claro, no jogo contra o América de Cali, ele se transforma no jogador que mais jogou. Parabéns, Fábio. Você merece tudo. Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Rede social de Criador de Vídeo. Vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse aqui é o único vídeo, porque ele merece ser o único vídeo dessa situação toda. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.